Olá pessoal, olha aí. Bom, hoje um podcast aqui também sempre especial, hein? Nós estamos nesse Boeing aqui, vamos decolar, tudo bem aqui? Sou Luiz, tranquilo? Piloto aí, dá o sinal de tranquilidade, céu de brigadeiro. E a gente nessa primeira classe aqui, nós convidamos a doutora Ellen Oliveira da Tovo, hein? Ela, dentista, especialista em endodontia, tratamento de canal aí, e prótese área. Bom, nesse voo tranquilo aqui, vamos conversar sobre vários assuntos. Ellen, satisfação aí, hoje aqui a gente fazendo esse podcast, hein? Boa noite, eu que agradeço pela participação mais uma vez aqui. Imenso prazer poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e falar sobre odontologia e sobre saúde bucal. Saúde bucal. Então, olha, nós vamos servir um cafezinho para iniciar aí, aqui com esse cafezinho. Nessa primeira classe, nós estamos decolando. Olha aí. Ô Ellen, olha bem, a saúde bucal, tanto se fala, mas a gente vê, assim, que em determinado momento dá pouca aderência, está se começando uma aderência das pessoas fazerem assim, uma prevenção. Como é que você colocaria hoje, em termos geral, assim, das pessoas procurar o profissional para uma prevenção da parte dentária bucal? Perfeito. Bom, é o seguinte, eu priorizo a odontologia preventiva. Preventiva, né? Eu priorizo, eu falo muito, eu converso muito com os meus pacientes, desde a primeira consulta, no momento que eu conheço o paciente, aquela primeira conexão, que eu quero entender qual é o desejo do paciente, qual é a sua necessidade, e depois que eu consigo entender e montar todo o plano de tratamento para o paciente, a gente faz uma anamnese muito bem realizada para entender o histórico do paciente, todas as suas queixas, os seus medos, as suas ansiedades, as questões relacionadas à sua saúde, que é extremamente importante, tanto geral quanto bucal. E depois de todo esse histórico montado, depois de realizar um exame clínico muito detalhado, se for necessário, a solicitação de imagens que possam me ajudar no diagnóstico também, com certeza, eu faço uso. Mas eu gosto muito de, depois de entender tudo, de ouvir o paciente, eu gosto muito de conversar. Pois é, isso aí eu acho fantástico isso, porque aquilo que eu coloquei no início, que às vezes as pessoas esquecem, às vezes, tá tudo bem, eu não tenho uma cárie, não estou sentindo dor, esquecem da saúde bucal, de prevenção, de às vezes até desencadear alguma doença, com problemas dentários e às vezes de gengiva, etc. É isso? Exatamente. Algo muito importante é a gente deixar muito frisado para os pacientes e para a comunidade, para a sociedade. Nós dentistas não tratamos apenas de dentes, nós tratamos de seres humanos. Olha, muito bom. Nós tratamos de pessoas. Verdade. E as pessoas têm os seus desejos, as suas necessidades, os seus problemas característicos e individualizados. Cada paciente é um ser único e especial, que a gente precisa dar essa atenção. Então, isso que eu falei do histórico, da anamnese, da conversa do exame clínico, eu vou te contar uma coisa. Hoje em dia, aparece e muito no meu consultório pacientes que não apresentam absolutamente nenhuma cárie, olha isso aí. tá? Nenhuma cárie. Você olha dentes íntegros. Só que, em contrapartida, aqueles pacientes apresentam um envelhecimento do sorriso. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Os pacientes apresentam apertamento dental ou o bruxismo, que é o ranger dos dentes, retrações gengivais, muitas vezes ocasionadas pelo bruxismo, que traz a sensibilidade dentinária, porque a gengiva retrai, a raiz fica exposta, o paciente começa a ter dor, certo? Outra situação, desgaste nos dentes. Pacientes jovens de dentes íntegros, sem cárie, mas com dentes desgastados. E por que o dente desgastado? Por conta de hábitos, por conta, novamente, bruxismo, apertamento dental e hábitos alimentares. Uma alimentação rica em acidez, que traz um pH salivar muito mais alto, muito mais ácido,
uma escovação inadequada, com o uso de escova de dente de cerdas duras, muitas vezes escova grande, aquele pensamento errôneo, né, de que a escova dura limpa melhor, e isso não é verdade, isso não é mito. É verdade, olha aí. O creme dental, que muitas vezes o paciente faz uso de um creme dental errado, um creme dental branqueador, porque ele ouviu, ou alguém falou pra ele, ou ele viu na mídia alguma coisa assim, não é o que o creme dental vai clarear, e aí ele usa, e esse creme dental é abrasivo, traz desgaste para os dentes dele. O uso do cigarro, o uso do vape, bebidas muito ácidas, enfim, uma sucessão de fatores que, por isso, novamente, eu volto a dizer, é tão importante você entender o histórico do paciente, para você poder ajudá-lo, para você poder orientá-lo. Então, qual a causa desse desgaste nos dentes dele? Qual a causa dessa retração gengival? Qual a causa da sensibilidade dentinária? Verdade. Entende? Então, aí eu olho uma boca que não tem cárie, eu vou liberar o paciente? Não. Eu preciso entender o que está acontecendo, para eu poder trazer a orientação e qualidade de vida para o paciente. Verdade. Porque o sorriso tem que condizer com a idade. Tem duas coisas aí, você deu uma brecha para a gente conversar. A primeira coisa é o seguinte, a digestão do aparelho digestivo começa pela boca. É a primeira coisa que eu gostaria que você focasse isso para a gente debater. E a segunda coisa, você falou uma coisa, é o seguinte, o sorriso envelhecido. Exatamente. Então, essas duas coisas que eu queria colocar. Então, vamos primeiro. A digestão começa pela boca. Como é que você colocaria isso aí para as pessoas de um modo geral? Tá. Eu converso com o paciente. Uma das minhas perguntas é se ele apresenta alguma característica de refluxo, algum problema estomacal, alguma sensação de queimação ou de hálito, boca seca, dor de estômago, porque eu preciso entender. Às vezes o paciente tem um refluxo e não sabe que tem. Verdade. Não é verdade? E o problema de refluxo, que também é muito pertinente e frequente, também vai trazer muito prejuízo para os nossos dentes e para a nossa boca, porque vai interferir na nossa saliva, né? Quer dizer, um pH ácido. O pH ácido, ele traz muito malefício para a nossa saúde bucal. A saliva é proteção, tanto para a mucosa gengival quanto para os dentes. Então, uma saliva bem equilibrada, você já está ganhando muito. Uma boca seca vai ter muito prejuízo. Agora, deixa eu pegar esse gancho também. Então, o gastro, eu encaminho. Eu vi que o paciente tem algum problema e ele não trata. Então, assim, já peguei situações de paciente que fez cirurgia bariátrica, várias questões envolvidas. Então, eu já vou direcionar aquele paciente para, juntamente com um profissional especializado, realizar um tratamento em conjunto comigo. Agora, você falou uma coisa aí que é até interessante também a gente falar. Você falou que a pessoa com boca seca, é claro, pode ter outros problemas de saúde, mas assim, dentro da odonto, você estimularia a produção de saliva? Há um tipo de saliva artificial que pode ajudar? Sim, se o paciente houver a necessidade. Por isso que precisa desse exame clínico tão criterioso. Que ser bem criterioso. Exatamente, eu preciso descobrir o porquê daquela boca seca. Verdade. Né? Porque não é comum. O paciente faz uso de algum medicamento, tem muitos medicamentos que interferem no fluxo salivar. Muito. Outra coisa importante, aqui outra observação muito importante, a gente falando todo esse histórico. Paciente que faz uso de medicamento para dormir. E por que eu preciso entender? Porque tem muitos medicamentos ansiolíticos que eles interferem no fluxo salivar. Eles podem até favorecer o apertamento dental. Então eu preciso entender, eu preciso ver quais os medicamentos o paciente usa. Verdade. Tá entendendo? Por isso a odontologia preventiva. Você entende que assim, a gente não tem mais somente que tratar. É óbvio que a gente vai tratar e proporcionar ao paciente um sorriso belo e saudável. Mas a gente precisa ajudar o paciente, orientar o paciente. Para dali para frente, eu sempre falo para os meus pacientes, a partir do momento que eu os conheço, é um casamento, porque eu sempre vou orientar em tudo. Como escovar, o tipo de escova que eu vou indicar, o tipo de creme dental indicado para ele, como ele utiliza o fio dental, a quantidade de vezes que ele faz o uso do fio e da escovação, se ele vai fazer ou não o bochecho. Então, tudo isso eu oriento. Fora o fato de eu ter esse controle de rotina. O paciente precisa retornar. Ele realizou facetas. Ele realizou as resinas. Então, a gente tem um retorno para ver se está tudo ok, com polimento.
em relação à dieta, à higiene, para o paciente manter um sorriso muito belo. Verdade, porque verdade. ocorre manchamento. Se você não tiver uma higiene bucal adequada, traz manchamento para as resinas, assim como para os seus dentes. A profilaxia, que é a limpeza realizada no dentista, que é a limpeza profissional, ela é fundamental para trazer saúde para a gengiva. Saúde verdade. como um todo. Você comentou dessa questão da saúde gengival e tudo mais. Nunca se falou tanto em problemas no nosso corpo causados por bactérias da boca. Verdade. Por causas odontogênicas. Agora, duas coisas aí, nós vamos falar daqui a pouco, hein? O sorriso envelhecido, e que a doutora Ellen vai falar. Mas antes disso, o seguinte, duas coisas. Eu quero tua opinião, assim, nesse podcast aqui, a gente conversando. Assim, os seus pacientes, mesmo não seus pacientes, na tua visão. As pessoas, às vezes, têm uma certa resistência em usar fio dental e acham que é escovação só. Fala, não vou usar, eu faço escovação, às vezes, enxugatório e tudo. Como é que você passaria isso para o teu paciente ou a tua orientação? Uma pessoa que fala, eu não gosto do fio dental, e aí? Vamos lá. O fio dental, ele é um aliado da saúde bucal. Sim. Ele é imprescindível. Imprescindível. Então, a orientação que eu sempre passo para os pacientes, que sim, essa resposta é sim, quando você me perguntou. Muitos pacientes falam, olha, eu vou ser sincero com você, eu não utilizo fio dental. Eu tenho preguiça do fio dental, eu uso de vez em quando, a minha gengiva sangra aí que eu não quero usar mesmo. E o que acontece? Isso acaba sendo cíclico. O paciente que não usa o fio dental porque a gengiva sangra, aí sim vai ter sangramento gengival, porque ela vai inflamar. Lógico. Entendeu? Então, por que o fio dental é tão importante? Porque o fio dental, ele limpa uma região delicada aonde a escova não chega. Começa por aí. O fio dental não é apenas para remover alimentos entre os dentes. Não. A sua função principal é a remoção de placa bacteriana numa região delicada onde a escova não chega. Então, por isso que o fio dental ele precisa limpar a margem gengival. Entre os dentes, a gente precisa limpar o contorno da gengiva. E não apenas entrar com o fio, tira o alimento e sai. Não. Você entra com o fio dental fazendo contorno gengival, você limpa a sua gengiva, você tira e depois você vem no outro dente. Então, por isso eu gosto de mostrar para o paciente. Eu gosto de mostrar. Eu falo como você utiliza o fio dental para ver se eu posso melhorar alguma coisa na técnica dele. Da mesma forma na escovação. Então, precisa do fio? Precisa. Então, eu oriento assim, após o almoço e antes de dormir, imprescindível. Fio dental. Você vai ter uma saúde bucal muito boa. Verdade. Entendeu? Verdade. Precisa do fio dental, tá? Agora depois eu quero falar sobre o enxaguatório que você comentou. Enxaguatório, vamos falar. Eu vou aproveitar, você vai falar do enxaguatório, eu já colocaria assim, aquela saburra na língua, também, assim, você orienta, você faz um diagnóstico, assim, de precocidade de algum problema que possa estar acontecendo na cavidade bucal? Então, a saburra lingual nada mais é que a placa bacteriana aderida sobre a nossa língua. Olha aí. É o resto de alimento sobre a nossa língua, né? E o que vai acontecer? Muito mais chance de mau hálito. Muito mais chance de mau hálito. Assim, é claro que o paciente que tem o problema do mau hálito, né, que a gente chama de halitose, você tem que investigar. Sim. Se há algum problema relacionado a problema na gengiva, problema periodontal, se há má higiene dos dentes, da língua, ou se há algum problema estomacal, enfim. A saburra lingual, ela existe se o paciente não higienizar a língua. Precisa higienizar a língua. Ou com a sua escova de dentes, ou com o raspador lingual. O raspador. E o raspador lingual, eu oriento para os pacientes que gostam o de cobre, que ele é muito mais higiênico. De cobre, Não o de plástico. Não de plástico. Tá? Agora, mas a escova faz a higiene adequada. A escova também faz. E o realizar com a sua escova. enxugatório? Deveria se usar com frequência? Como é que é? Então, o bochecho, o que acontece? Ele é um complemento da higiene. Complemento. Nunca o substituto. Tá? Então, às vezes o paciente fala, não deu tempo de eu escovar os meus dentes, então eu utilizei um bochecho que me deu uma sensação de boca limpa. Sim, mas é só uma sensação de boca limpa. Não está limpando os seus dentes. Sensação a limpeza só. é a ação mecânica que a gente realiza. É o perfume que faz ali. Às vezes engana. Exatamente. A limpeza eficiente é o quê? Fio dental e escovação. Ponto final. O bochecho é um complemento. Eu gosto de utilizar. Tudo bem. Pode utilizar, contanto que você não utilize com álcool. Jamais, isso, tá? Que vai alterar e muito o nosso pH salivar.
Agora, deixei por último a gente falar nesse primeiro bloco. O sorriso envelhecido. Como é que isso faz parte assim da harmonia facial? Então, o sorriso envelhecido, como eu estava comentando com você logo no início, né? Dentes desgastados, acentuações gengivais, alteração no formato dos dentes, alteração no tamanho dos dentes, muitas vezes alteração até da cor dos dentes. Sim. Então, o sorriso, ele precisa condizer com a nossa idade. A partir do momento que você vê um sorriso de um paciente jovem, como eu coloquei, ele não tem cárie na boca, mas ele apresenta várias características de envelhecimento do sorriso. Eu necessito orientá-lo para que a gente consiga daqui para frente melhorar. É claro que a gente vai tratar. As consequências daquele envelhecimento, que os dentes estão desgastados, não tem uma harmonia no sorriso dele mais, a cor dos dentes está ruim, muito amarelado, ou até mesmo trincas de esmalte, fraturas nas faces incisais dos dentes. É claro que a gente vai resolver e vai trazer um sorriso muito bonito de novo para o paciente, verdade, né? Mas a gente precisa dali para frente, trouxe a beleza para o paciente. Resolvi o problema, mas eu não quero que esse problema persista. Entendeu? Eu resolvi o problema, mas eu quero tratar a causa deste problema. Para daqui para frente, o paciente conseguir ir deixando de lado muitos hábitos que são nocivos para a saúde bucal dele. Verdade, olha aí. Doutora Ellen Oliveira da Tovo aqui. A gente nesse podcast, olha, 10 mil metros, hein? Estamos aí tranquilo, um voo sossegado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, a gente volta aqui com a doutora Ellen e nós vamos falar, olha, tratamento de canal e estética dentária. Já, e a gente convida vocês a estar com a gente aqui, voar com a gente. Olha aí, já.